Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi enfrentar o Santos na Vila Belmiro, poderia ter saído com a vitória, jogou muito bem o primeiro tempo, estava conseguindo administrar o segundo tempo, mas acabou tomando o empate. O jogo foi 2-2. Este é o vídeo de jogo. E antes de passar a palavra para o Gabriel Perecini, para a gente comentar o que aconteceu de positivo, primeiro a gente tem que falar. Hoje foi na conta do Thiago Volpi. Ele teve, assim, uma falha grotesca, que foi o empate do Santos. Eu não vou nem falar de frango, tem que peru, tem que ser uma palavra muito mais forte, assim. Foi grotesco, foi hediondo para mim, a pior falha dele no São Paulo de longe, e uma das piores falhas que eu vi de um goleiro, porque ele tomou a decisão de arrumar a barreira do jeito, de inverter a barreira, de colocar só 2 jogadores na barreira, coisa que meu pai sempre falava, barreira de um jogador só, não tem barreira de 2 jogadores, meu pai não gostava muito disso, mas ele armou daquele jeito, ele esperou a pancada do Marinho, se a pancada fosse no canto e ele tomasse o gol, já seria falha dele, eu já tomei gol assim e me senti muito mal, mas não, a bola foi em cima dele, e ele simplesmente caiu, ele não entendeu, não, olha, foi assim, incompreensível. E como ele falhou no jogo contra o Corinthians, né, que foi muito recente, foram 2 falhas em clássicos, aí já vem toda aquela coisa, ele falha em todo jogo, ele falha em todo jogo grande e tal. Não, ele não falha em todo jogo grande, não, ele não é o pior goleiro do mundo, não é pior que Sidão, nem pior que Denis, mas ele falha, como muitos goleiros falham, só que hoje não podia do jeito que não é pago para cometer um erro desse tipo. Eu até falo, no jogo do Corinthians, que o cara chuta a bola, você não tá esperando, é uma falha compreensível. A de hoje não dá para entender. Eu já vi goleiros errarem, mas ele errou em toda a jogada. Não é só que ele errou no tempo, ele errou na saída, ele errou no posicionamento, ele errou no posicionamento da barreira, na maneira como ele ficou no gol, na maneira como ele abaixou para pegar a bola, na maneira como ele caiu para trás, ele errou tudo. Ele não sequer ele conseguiu ter reflexo para encostar na bola. Foi uma falha terrível que estragou um bom trabalho do Fernando Diniz, com os desfalques que tem, enfrentando uma equipe forte que estava com moral no campeonato, estragou um belíssimo jogo do Gabriel Sara, só que, como a gente sempre faz aqui, e o Thiago Volpi é um goleiro experiente e tal, não adianta jogar uma munição na cabeça do cara, a gente não vai fazer, a gente vai analisar o jogo todo, porque é a mesma coisa do Gabriel Sara. O Gabriel Sara não estava jogando bem com a bola nos pés, coisa que a gente falava aqui, ele é muito aplicado taticamente. Hoje a gente viu, quando o Soteldo escapava ali pelo lado direito da defesa do São Paulo, né, pelo lado esquerdo do ataque do Santos, ele dobrava a marcação com o Igor Vinícius em praticamente todas as jogadas, ele é muito aplicado, e além disso fez as 2 jogadas do gol e mais algumas boas jogadas, porque estava jogando com mais liberdade. Então não adianta cair assim o mundo na cabeça. Mas, obviamente, que como aqui a gente já falou bem do Thiago Volpi, e está todo mundo irritado, eu até respondi no Twitter, cara, eu não vou, ele não falha em todo jogo grande, ele não falha em todo clássico, mas eu não vou ficar levantando isso agora, porque estou tão zangado com ele, estou tão pé com o Thiago Volpi hoje quanto vocês, porque nós, além de jornalistas, somos também torcedores e estamos, eu pelo menos, muito frustrados. O que aconteceu hoje foi terrível. Mas sim, já vi Zete falhar muito e muitas vezes no São Paulo, e todas as vezes meu pai me olhava com um olhar condenatório, porque do Zete, sim, eu era muito fã. E não estou comparando o Zete com o Volpi. Não tem goleiro no Brasil e no mundo atuando que esteja no nível de Zete. Então, só para deixar claro que goleiro grande falha, e uma falha dessa é inaceitável. Eu queria até ter escutado o que o Volpi tinha para falar. Bom, feito esse disclaimer enorme, vou passar a palavra para o Gabriel Perecini enquanto eu me acalmo aqui. Porque, olha, é duro jogar uma vitória que o São Paulo poderia ter num jogo como esse. Não foi só isso. São Paulo teve uma chance com o Reinaldo, que sai na cara do gol e chuta em cima do goleiro. Uma com o Igor Vinícius, que perdeu o gol também. Uma do Luciano, que o Volpi deixou na cara do gol. O Volpi deixou 2 jogadores do São Paulo na cara do gol e ninguém vai lembrar disso. Porque a falha dele foi grotesca e não é para lembrar. Exatamente, não é para lembrar mesmo, porque um gol foi grotesco. Estragou o jogo. Estragou. O resumo, os 2 pontos cruciais do jogo, tivemos 2 pontos cruciais no jogo. O maior e principal deles, obviamente, é um frangaço do Volpi, porque já se encaminhando para a parte final do jogo, mais da metade do segundo tempo jogada, quase 30 minutos do segundo tempo, essa coisa toda óbvio. E o outro lance, só para dar o resumo, o Igor Vinícius, o gol que perde mais um, né? Perdeu contra o Sport, fez uma ótima jogada para o segundo gol do Gabriel Sara hoje.
perde um gol incrível, que seria o 2-0 e não o 2-1. O 2-0 naquele momento talvez trouxesse uma tranquilidade maior para o São Paulo, talvez mudasse o jogo, talvez trouxesse um domínio, fizesse o Santos se abrir ainda mais, deixasse mais espaço, enfim. Esse, para mim, foram os 2 pontos principais que impediram a vitória do São Paulo. Porque o do Reinaldo, em seguida, saiu o gol, né? O Reinaldo, ele chuta em cima do goleiro e na saída saiu o gol, então do Reinaldo acabou não atrapalhando em nada ali o andamento da partida. Ele tivesse feito o gol saiu em seguida, então tudo bem. Mas do Igor Vinícius, não. Isso. E pensando desde o começo do jogo, o Diniz ele foi muito feliz em reforçar o meio de campo. O São Paulo vem com o Vitor Bueno, vem com o Igor Gomes, vem com o Gabriel Sara, vem com o Hernanes, vem com o Tietê, partindo do ponto que assim, a decisão de tomada foi de jogar com o time principal. A partir disso, foi muito feliz, preenchendo o meio de campo. O São Paulo teve muita vantagem no meio de campo no primeiro tempo, matou a saída de bola do Santos. O Santos chegou uma vez, as duas com bola parada e jogo aéreo, uma com o Igor Gomes cabeceando para trás, que virou um escanteio, que até aí o próprio Luciano tentou fazer contra, ou seja, duas das principais chances do Santos foram jogadores do São Paulo que proporcionaram, e o gol também de escanteio. E o São Paulo teve também saiu de um cruzamento de fora, que acho que o Igor Vinícius joga para escanteio, e aí o escanteio é cobrado num outro cruzamento, que sai o gol. Até não, então, foi o da falta, que ainda tentaram arrumar um pênalti na falta. Bate a falta na barreira, tem um rebote, joga a bola na área e o Igor Vinícius joga na então, tava com 3 caras. Sim, mas eu tô falando, era um cruzamento que o Igor Vinícius, o que eu tô dizendo é que todas as jogadas do Santos foram de cruzamentos de bola na área e não jogada de... Mas tudo bem, aí segue. Isso, peraí. Enfim, aí o primeiro tempo do São Paulo teve inúmeras chances e conseguindo com uma movimentação intensa desses 5 jogadores que eu citei do meio de campo. O Vitor Bueno começou o jogo pela esquerda, mas vinha se movimentando por dentro. Hernanes e Tietê alternavam quem era o homem mais próximo da zaga. O Diniz inverte o Gabriel Sara. Ao invés dele jogar por dentro e pela esquerda, ele joga aberto pela direita. E o Igor Gomes também alternando muitas vezes por dentro, muitas vezes quando o Vitor Bueno vinha para dentro ele ia para a esquerda. Então foi uma movimentação muito intensa, inclusive com a bola. O São Paulo conseguiu envolver o Santos no meio de campo em grande parte dessas criações. E aí, no primeiro gol, a pressão do Gabriel Sara, um jogador que a gente já vem falando, que cumpre uma função tática. Por que não põe o Hernanes no lugar do Gabriel Sara? O Hernanes não conseguiria fazer essa pressão lá em cima, ser o primeiro homem do combate. Ele recupera a bola, sai na cara do gol, toca muito bem na saída do João Paulo, que até esse jogo vinha sendo possivelmente o melhor goleiro do campeonato, foi muito bem em outras partidas, mesmo quando o Santos não ganhou, e garantiu vitórias para o Santos quando o Santos não jogou bem. Tocou muito bem. O São Paulo segue criando oportunidades. O Igor Vinícius perde o 2-0 numa enfiada de bola do Tietê excepcional. O Tietê que fez um grande primeiro tempo. O São Paulo o Tietê fez muito isso, mas o São Paulo passou a inverter muito mais bola e conseguiu criar inúmeros lances de mano a mano, de superioridade numérica, sempre com essa inversão. O São Paulo hoje conseguiu criar, através de passes curtos, jogadores se aproximando, soltando a bola rápido, se movimentando, e bolas longas, inversão de jogo e o segundo gol. Gabriel Sara recebe a bola no meio de campo, excepcional enfiada de bola para o Igor Vinícius, que dá um bom corte, levanta a cabeça e serve o Gabriel Sara, que chega batendo de perna direita. Então ele começa a jogada e vai concluir para a área de novo. Começou muito pela direita, o Diniz inverteu isso. Nesse lance ele fez tudo isso que eu falei por dentro. Muita movimentação. Então o São Paulo no primeiro tempo foi muito bem. E depois do 2-1, ainda teve mais uma ou outra chance de conseguir ampliar essa vantagem. No segundo tempo... Só uma pausa, hein? A bola do Gabriel Sara, que ele mete pro Igor Vinícius e que ele corre ainda, né, para concluir. Cara, na hora que o narrador falou Gabriel Sara concluiu, eu falei não, porque foi ele que meteu a bola. E aí não, tinha sido ele mesmo. Eu falei, cara, o moleque correu muito, né? Quer dizer, ele teve a visão para tocar a bola e, aliás, ele acertou muito hoje com a bola no pé, coisa que ele não vem fazendo nos últimos jogos, mas a gente tem que lembrar. Moleque, vai oscilar, vai ter jogo que ele vai errar muito, ninguém vira craque de um dia para a noite, como ninguém vira um goleiro ridículo do dia para a noite, como ninguém vira o centroavante da vida. A gente fala até isso do Luciano, teve um começo avassalador, pode ser que é um cara muito voluntarioso, é um bom jogador, mas não é aquilo
Luciano, dos 10 jogos que o São Paulo fez 10 jogos em 30 dias, nem lembro se eu falei isso já no começo do vídeo, se não falaria depois, mas são 10 jogos em 30 dias hoje. Hoje é o 30º dia, foram 10 jogos nesse intervalo, né? O Luciano fez parte de 8 desses jogos direto, chegou do Grêmio jogando, não vinha jogando no Grêmio, então assim, você percebe que em muitos jogos do segundo tempo, o Luciano cansava. O Luciano, contra o Fluminense, a gente citou aqui no vídeo de jogo, o Juanfran rola uma bola para ele ia tentar arrumar para bater pro gol, faltou perna. O jogador já não tem mais perna. O Tietê saiu hoje muito por causa disso, jogou uns 10 seguidos. O Hernanes tinha que ter saído na hora que apagaram os refletores. O Hernanes estava arrebentado. Ele pediu para ficar, mas o Diniz já tinha que ter dado uma segurada. Na hora que ele fez a falta no Marinho, você viu que faltou perna. Teve um outro lance no ataque que também ele teve uma dificuldade imensa ali, mas enfim. No segundo tempo, o Santos teve 2 chances logo no começo do jogo. Uma delas, num vacilo individual do Diego, que tentou ali sair jogando, perde a bola para o Soteldo, do São Paulo está escancarado ali, praticamente dentro da área, e o São Paulo se livra disso. E um cruzamento também do Soteldo, que aí virou um bate-rebate ali, toca, chuta, pega, não sei o quê, e só. E aí o São Paulo depois se acomodou, porque eu acho que o São Paulo, não diria que foi surpreendido, mas o São Paulo não conseguiu encaixar a sua saída de bola para a maneira como o Santos voltou no segundo tempo. Isso gerou esses problemas no começo, gerou uma demora para o próprio Gabriel Sara e o Igor Vinícius se entenderem ali na marcação em cima do Soteldo, em cima desse lance, mas o jogo depois desses 2 lances que eu citei passou a ficar absolutamente controlável. O São Paulo depois conseguiu fazer uma saída de bola que resultou num bom cruzamento do Reinaldo pela esquerda. O São Paulo com 3 contra 2 dentro da área, a bola passou foi um pouquinho forte, não é que passou, ela foi um pouquinho forte para o Luciano chegar e fazer o gol, e aí, novamente, isso é um trabalho de construção. O São Paulo chega ali na linha de fundo, com a movimentação, o jogador sai, entra, não sei o quê, e o São Paulo chega na área com 3 atacantes contra 2 zagueiros do Santos. Se a bola encontra, obviamente, um dos 2 que o jogador do Santos estava tentando escolher quem marcava, tinha o Luciano na marca do pênalti, tinha o zagueiro do Santos, e aí vinha, se eu não me engano, era o Gabriel Sara ou o Vitor Bueno por trás. E aí a bola passa um pouquinho do Luciano. E o jogo fica controlável. Aí vem a queda de luz, o Diniz faria uma alteração, talvez a luz tivesse acabado 5 minutos depois, ou um lance depois, a alteração aconteceria. Eu acho que ele tinha pedido Boia e Luan. Ele tinha gritado Boia e Luan. Sairiam naturalmente Vitor Bueno e Hernanes, era uma mexida óbvia e correta, porque naquele momento o São Paulo já não tinha mais tanto a bola, já vinha fazendo um jogo mais de bola esticada do que de saída pelo chão. Faria sentido você ter um velocista, já tinha entrado o Marinho, faria sentido você ter um velocista e um jogador para colar no Marinho, que junto com o Thiago Galhardo são os 2 melhores do campeonato, até aqui pelo menos. O Diniz não faz. O que eu imagino? Para mim é um erro. É o único erro para mim do Diniz nesse jogo. Mas o que eu imagino que tenha acontecido? Veio a parada, os jogadores se recuperaram. Não, estamos bem, dá para segurar mais um pouco. Mas ali já não era mais uma questão só física. Era uma questão de características. Era para o Luan entrar, mesmo que todos estivessem 100% fisicamente. Era para o Boia entrar, mesmo que todos estivessem 100% fisicamente. Já tinha tido uma mudança de panorama para o que tinha sido no primeiro tempo. Então, era para essa alteração acontecer de qualquer maneira. E ela aconteceria depois da falta. Aí veio a luz e não sei o quê. Para mim, isso foi um erro. Aí, obviamente, depois do 2-2, o São Paulo tenta continuar jogando para ganhar o jogo. Quando o Hernanes sai para entrar o Brenner, para o São Paulo tentar pressionar um pouco mais, mas aí eu acho que os 2 times já estavam muito não, mas meio sem perna, porque aí ninguém conseguiu criar uma grande chance, e o São Paulo toma esse gol absolutamente ridículo. Nossa, ridículo. Erro de barreira, erro de posicionamento, erro de bola. Ele vai na bola errado porque ele cai na curva da bola. Então, assim, a bola faz a curva, ele entra nessa curva da bola e quando a bola vai, ele já não chega mais. Sabe o que é pior? Por exemplo, o Cássio falhou assim no chute do Hernanes. A bola do Hernanes não me pareceu de ser de tão longe, e a curva do Hernanes, da bola do Hernanes, foi muito mais venenosa. Mas foi uma falha grotesca também do Cássio. Mas no caso do Thiago Volpi, a curva não foi tão acentuada, aí a bola foi em cima dele, cara. E não é que ele estava caindo nem nada, assim. Ele simplesmente, assim, deu um bug na cabeça dele. A cabeça dele parou de funcionar. Raras vezes eu vi um goleiro errar tanto numa jogada só. Mas tanto, assim. Ele errou na tomada de decisão, antes da tomada de decisão. Ele errou no posicionamento da barreira, né, naquela coisa de inventar, de inverter a barreira e colocar só 2 jogadores. Ele errou na maneira de se posicionar, ele errou no jeito que ele foi para a bola, ele errou na falta de reflexo, ele errou em tudo. Ele
Foi grotesco. Tanto que assim, a bola entrou no gol, eu falei, cara, se não desviou em ninguém, é catastrófico. Dava pra ver que não tinha desviado. Eu tô dizendo, sim, mas eu tô dizendo, o gol foi tão impossível para mim que se ele tivesse tomado por baixo da perna, tipo o Zete, quando o Zete estava no Palmeiras, que o Neto bate a falta, né? E o Zete toma aquele. Aquilo não foi um erro tão grotesco. Aquilo não pensando bem, foi bem grotesco também. Mas, enfim, coisas que acontecem com um grande goleiro, mas não podia acontecer, ainda mais num lance desse. A hora que você abriu a barreira, queridão, você colocou toda a responsabilidade, e o queridão aqui é pro Volpe, toda a responsabilidade do mundo pra cima de você. Colocar 2 caras na barreira ali, você tem que estar assim, muito ligado. Completamente desnecessário. Completamente desnecessário. Pra que você vai colocar 2 caras na barreira dali? Faz o simples, que o jogo tá funcionando normalmente. Não era um negócio assim. Era um jogador, o Marinho já fez um gol de falta 2 rodadas. Já tem como característica esse chute forte. Você sabe que o chute do Marinho é um chute com potência, é um chute venenoso. Então você não tinha a menor necessidade de querer fazer uma inversão de barreira ali. O Marinho já tinha feito o posicionamento de que bateria com força, coloca ali 3, 4 caras na frente da bola, vai pro seu canto e deixa ele tentar soltar porrada em cima de você, porque você não dá todo o gol para ele fazer isso. Você deu todo o gol para ele fazer isso. Aí ele bate do jeito que ele quer, a bola vem balançando, ele não precisou mirar. Ele precisou fazer o chute dele. E eu te falo, numa situação dessas, antigamente, né, goleiros costumavam tirar a barreira para você tirar a referência do atacante que vai bater. Só que aí o que acontece? Isso acontecia, inclusive, na época do Zete, o Zete fez isso algumas vezes, só que o que acontece? Obviamente que os times perceberam isso, e eles mesmos, os jogadores do time, formavam uma barreira para dar orientação para o cara, e abriam, ficava muito mais perigoso. Mas eu digo assim, teve uma época que isso acontecia, e eu perguntei, meu pai, na época que ele jogava, ele foi bater uma falta, o goleiro tirou a barreira, e ele falou, cara, eu perdi completamente a referência, ele estava no Serra Negra, ele ajeitou a bola para bater, ele olhou, e ele falou, mano, tá muito longe. Só que assim, ele arriscou um chute cego, a bola bateu no travesseiro, ele falou que o goleiro colocava a barreira até em tiro de meta depois disso. Mas ele falou, eu dei um chute cego. Eu lembro um jogador que batia muito forte na bola era o Gilberto, um lateral esquerdo que chegou a jogar a Copa do Mundo e tudo mais, jogou no Cruzeiro. Foi o São Paulo e Cruzeiro no Mineirão. O Rogério inverte a barreira para ele, era um jogador que ele batia forte na bola. Só que onde que era a falta? A falta era quase no bico da grande área. Eu não sei se as pessoas vão lembrar desse lance, eu nem lembro quando foi, mas enfim, quando o Gilberto, que eu tô falando, jogou no Cruzeiro, não lembro o ano disso. Ele joga a bola quase no bico da grande área, e o Rogério inverte. Ele senta a pancada em cima do Rogério faz a defesa, tem uma boa defesa. Mas era um ângulo completamente desfavorável para o não era no meio, uma falta frontal para um jogador que tem uma batida completamente venenosa. Você facilitou a vida do cara. Cara, então, assim, eu tô falando, se o Rogério fosse o técnico de São Paulo hoje, eu fico imaginando no vestiário, ele ia querer esganar o Thiago Volpe assim, hoje, né? Claro. É de novo um erro individual, porque geralmente os erros individuais são dos atacantes, né? Aí a gente vira, a gente vira e fala, o Diniz, o atacante perde o gol. O atacante, quem perdeu o gol foi o lateral, que não é tecnicamente brilhante, né? Então a gente sabe que vai cair no pé dele, vai ter uma dificuldade. Ele teve essa dificuldade contra o Fluminense, ele teve essa dificuldade contra o Sport. Não é um finalizador, o Igor Vinícius caiu no pé dele, não deu certo. Outros lances foi muito mais erro ali de finalizou quando tinha que fazer um passe, aí o goleiro do Santos conseguia fazer a defesa. Sim, mas teve essas possibilidades. Só lembrar que a gente falou da falha do Diego Costa nesse lance do Soteldo, mas teve 2 lances do jogo, 3 lances que me chamam muita atenção. De contra-ataque do Santos, que foi um momento que o São Paulo estava pressionando muito, o Santos conseguiu escapar raras vezes. Uma no primeiro tempo, em que o Diego Costa, acho que foi depois de uma cobrança de escanteio, ou enfim, um bate-rebate na área do Santos, o Santos sai num contra-ataque limpo, e o Diego Costa volta e se recupera e dá um bote perfeito, limpo, liso, sabe assim, até o jogador do Santos chegar, foi uma recuperação boa. O Léo faz uma recuperação no segundo tempo e o Diego Costa dá um carrinho na área, que eu morri um pouco do coração, mas foi perfeito, limpo e tal. Depois o São Paulo ainda fez um gol, mas estava impedido e o VAR rapidamente resolveu a decisão do VAR. Era um lance, claro, de coisa. Mas assim, de novo, hoje ficam algumas coisas, né? Fica assim, é mais um bom jogo do São Paulo, um jogo grande do São Paulo, que o São Paulo tem um bom comportamento sem Daniel Alves, sem Pablo, sem ter a opção de você colocar o Lisieiro, quando
cansa um Hernanes, quando cansa um Gabriel Sara, quando cansa um jogador do meio de campo, um Tietê, qualquer coisa, você não tem a opção de colocar jogador, o São Paulo se limita às opções que ele tem para essa função. É outro jogo que o São Paulo se comporta muito bem e que não sai com o resultado. Em termos de desempenho, foram 10 jogos em 30 dias, a maior parte desse período, exceção ali ao começo do campeonato, né, quando o São Paulo teve que jogar de outras maneiras, contra a Bahia, contra Fortaleza, mesmo ganhando o jogo, mas a maior parte desses 10 jogos, com muitas falhas, com jogadores fazendo essa sequência escandalosa de jogos, e aí não sou eu que estou falando, é a ciência, aí você briga com quem estuda, não comigo, eu só reproduzo o que esses caras estudam, aí não precisa brigar comigo. O São Paulo teve um desempenho majoritariamente positivo na maioria desses jogos. Para quem falava, não, mas o Santos está jogando muito bem, veja o primeiro tempo. Se o Santos está jogando muito bem, então o São Paulo merece mais do que nunca ser elogiado. Ah, mas e se o Marinho joga? Bom, se o Marinho joga, se o Pablo joga, se o Daniel Alves joga, se muita gente joga também. E se o São Paulo também tivesse uma sequência pelo menos uma semana que o Santos teve entre um jogo e outro. Então, assim, é algo para se registrar. O São Paulo conseguiu 60% de aproveitamento nesses pontos, né? São 18 pontos dos 30 disputados. Equilibra um pouco mais a tabela, só pegou o jogo fácil. Bom, agora já jogou contra o Santos, já jogou contra o Corinthians, que é um clássico, já jogou contra o Atlético Mineiro, já jogou contra o Atlético Paranaense, que lá pra frente no campeonato eu imagino que vai brigar por uma das vagas da Libertadores. Então o São Paulo equilibra um pouco mais a sua tabela e agora vai com esse excesso físico, vai sem Luciano e sem os jogadores que já não teve até agora. Então, vai ser Luciano jogo do River Plate. Vai ser o jogo do River Plate em que o empate não serve. O empate não serve do São Paulo na quinta-feira. Então, assim, é só para registrar, e eu espero que pelo menos hoje tenha ficado claro que, assim, o Gabriel Sara é jogador, né? Aliás, a entrevista dele depois do jogo foi muito boa, né? Isso é uma resposta? Não é uma resposta, é meu trabalho. É só isso, cara, porque o gol que ele faz não é um gol que alguém fez toda a jogada e rolou para ele só fazer o gol. Ele faz o gol roubando a bola, mostrando o porquê que ele é importante, também nessa função, porque ele faz outras funções, fez outras funções até agora, fez o gol construindo a jogada, o Igor Vinícius continua a sequência, devolve o passe para ele, acompanhando o lance, tendo visão de jogo, fazendo passe. De novo, ele é excelente? Ele estava jogando o máximo? Não. Mas daí para você virar, não pode mais jogar, olha, horroroso, manda embora, e não sei o quê. 10 jogos de profissional. Nossa, 10 jogos de profissional, um garoto. Essa mesma conversinha, eu não acho positivo e nem acho verídico, na verdade. Mas, de novo, cada um faz o que quiser, porque senão fica com esse papo como se eu estivesse proibindo alguém de fazer alguma coisa. Eu só acho nocivo, mas aí vai de cada um. E vale uma outra coisa que é muito importante falar, né? A galera falou, não, tem que colocar o Thiago Volpe no banco e colocar o Lucas Perry. Cara, o Lucas Perry não tá pronto. A gente viu no jogo contra o Santos que ele fez contra o Santos, não. Foi contra o Santos esse ano, e o último jogo do campeonato no ano passado, que o São Paulo foi só com reserva. Você percebe que o Lucas Perry ainda precisa aprimorar algumas coisas. Duvido que ele tenha conseguido já estar apto, mas assim, é cruzamento, é bola baixa, ele tem ainda algumas deficiências. Tanto é assim que foi emprestado e acabou não sendo comprado. Então assim, tem que ter muita calma. O Paulista serviria para dar um pouco de jogos para o jovem Lucas Perry, para a gente ter uma ideia do nível que ele está, e aí sim brigar com o Thiago Volpe. Não estou dizendo que o Thiago Volpe é intocável, estou dizendo que hoje ele é a melhor opção, mesmo tendo tomado um frangaço, um peru, mesmo tendo jogado um trabalho belíssimo que São Paulo, o moral do time, estragou o jogo do Sara, estragou o jogo do Diniz, estragou a vitória no Clássico, o moral que o time carregaria para um jogo dificílimo contra o River Plate, porque nesse jogo contra o River Plate, que nem o Gabriel falou, nós não vamos ter a dupla de ataque principal, que é Pablo e Luciano, são os atacantes principais. Não sei como é que o Fernando Diniz vai aí armar, quem que vai jogar, provavelmente vai jogar Breno, provavelmente vai jogar, enfim, mas também não temos o Daniel Alves, e não, o time não é melhor sem o Daniel Alves. Muita gente perguntou isso, nesse primeiro tempo, se estava bom sem o Daniel Alves, estaria melhor com o Daniel Alves. O lance é que o Fernando Diniz está conseguindo fazer o time evoluir. É isso que a gente está falando há muito tempo. E aqui não é porque gosta ou porque não gosta. A predileção que a gente possa ter por um trabalho, jogador, técnico ou tal, não atrapalha a análise. A gente não gostava do Fernando Diniz, o trabalho do Fernando Diniz a gente não era o trabalho que a gente via como um bom trabalho para o São Paulo. Veja bem, a gente falou em Thiago Nunes, que foi demitido do Corinthians, que não conseguiu trabalhar no Corinthians. E aqui a gente não muda. A gente pode mudar a opinião, obviamente, mas a gente não muda o que a gente falou. Não vou apagar lá atrás o que a gente falou. A gente achava que o Thiago Nunes era mais acertado
para o São Paulo. Hoje o Fernando Diniz está mais fortalecido no cargo de São Paulo, pelo menos nesse momento, e o Thiago Nunes está fora do Corinthians. Então, às vezes as coisas não são como mais assim. Tudo que a gente faz é baseado em análise. Hoje foi na conta do Volpi. Goleiro grande paga, mas não pode pagar desse jeito. E a gente ainda vai ter, hoje é sábado, né? A gente não vai ter a live de terça para falar bastante do jogo contra o River Plate, mas, enfim, se não vai com tão boas perspectivas e como foi na época da parada, né? Que seria o nosso próximo jogo, quando veio a pandemia, eu acho que também não. O maior medo vai em cima dos desfalques do São Paulo, que agora tem um extra, né? O São Paulo vinha jogando pelo menos com o Luciano, não vai ter nem isso, mas em cima do desgaste físico dessa sequência que a gente citou, mas terça-feira a gente fala mais sobre isso, só que eu acho que em termos de desempenho, cara, não tem muito o que falar. Assim, o São Paulo vem tendo atuações boas em jogos importantes, então a gente analisa isso, quando vai mal, vai mal. Falamos do jogo de hoje, nesse vídeo de hoje, e terça-feira a gente fala de uma maneira mais geral, e pode analisar também a rodada, como é que foi, porque a gente já falou na live da última terça, para quem tiver interesse, de outros times, né? Não, mas o São Paulo oscila de um tempo para o outro, citamos vários exemplos de todos os times, Flamengo, quando jogam Santos, bem, jogam bem, oscilam de um jogo para o outro, de um tempo para o outro. O Inter, que é o líder do campeonato, nossa, contra o Bahia, não tomou empate. Isso para deixar claro, porque eu já vi comentários nesse sentido, então tá bom para o São Paulo? Não, mas era bom a gente entender por que todos os times do campeonato passam pela mesma coisa. De repente era bom a gente tentar entender, porque, né, tem 250 tags, 250 times, todo tipo de elenco, e ninguém consegue o mínimo de regularidade. Por que será? Era bom a gente se fazer essa pergunta às vezes, mas infelizmente 2 pontos a menos hoje. 2 pontos que seriam muito importantes. São Paulo, que vai na conta do Thiago Volpi, já decidiu os jogos, mas também hoje não é nem dia de falar isso, nem dia de lembrar. Hoje é para lembrar, Thiago Volpi o peso enorme que ele vai ter que carregar para as próximas partidas do São Paulo, e vai ser analisado com uma lupa gigante da torcida, que já vem traumatizada de goleiros muito ruins, enfim, que passaram desde a saída do Rogério Ceni. Não é o caso do Thiago Volpi, não é um goleiro ruim, mas hoje ele se comportou como um goleiro muito ruim, apesar de ter deixado o Reinaldo na cara do gol, apesar de ter deixado o Luciano na cara do gol, mas... Também, só para uma última frase para terminar, é que como todo jogo que o São Paulo não ganha, alguém não pode mais jogar pelo São Paulo, e hoje não pode ser o Sara, alguém não vai poder jogar mais pelo São Paulo, né? Porque para muita gente é assim, perdeu, alguém tem que ser mandado embora. Então, como sempre o Diniz ele é carta fixa, é sempre o Diniz mais um, hoje vai Diniz e Volpi, aí se não ganhar no River Plate vai Diniz mais um, aí outro jogo contra o Bragantino era Diniz e Sara, então assim a gente vai levando, mas aí de novo direito de cada um. Bom, quarta-feira a gente vê mais, terça-feira a gente volta para a live, levantar a cabeça, quinta-feira contra o River, terça-feira a gente volta para... o São Paulo vai ter pelo menos 5 dias, um diazinho a mais, para tentar recuperar, mas olha, vai ser muito complicado. É isso, vamos ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Vamos São Paulo.